Eu queria falar um pouquinho rapidamente, na verdade, o resultado de um brainstorm aí que a gente tem tido nos últimos meses, tá? É uma avaliação geral de como está, na minha visão e na visão de alguns, a situação da urologia pediátrica no Brasil, tá? A questão de reconhecimento, a questão de espaço. Eu comecei a pensar nisso quando, calado alguns meses atrás, no nosso grupo de WhatsApp, questionou o espaço que nos é dado, o interesse que é demonstrado pela urologia geral para a urologia pediátrica. Então, assim, se eu esquecer de alguém nesses slides, por favor, me desculpem. Está aberto para que as pessoas acrescentem. O que eu quero, o que eu preciso é da opinião de vocês, tá? Sobre a sugestão que eu vou dar no final da apresentação. Alguns de vocês já sabem, eu já falei pessoalmente, né? Mas vamos conversar um pouco sobre coisas que todos nós já sabemos, né? A urologia pediátrica brasileira tem história, isso não tem a menor dúvida, né? Então, assim, a gente tem há 30, 40 anos, né, como bem falou o nosso decano da urologia pediátrica, uma representatividade nacional e internacional reconhecida em urologia pediátrica, né? Nós tivemos lá no início dos anos 80 o Sami, o professor Salvador, o Miguel, o Amilcar, o próprio Denis, o Décio aqui em Porto Alegre, quando estava mais ativo do ponto de vista geral. Então, assim, tu te dividia em Porto Alegre, São Paulo e Pernambuco, basicamente, os lugares em que tu tinha urologistas pediátricos reconhecidos e produzindo, etc., né? Isso estagnou por um período e não dá para se tirar o mérito do final dos anos 90, início dos anos 2000, do Macedo e do Birajara, né? O Macedo chegando primeiro, depois do período dele na Alemanha, o Bira logo depois, voltando de Detroit e se associando de uma maneira científica com o Macedo, né? Que injetaram, sem dúvida alguma, um gás, né? Um sangue novo na urologia como um todo e na urologia pediátrica especificamente, né? Então, assim, a grande diferença que eu vejo, e me desculpem se eu estiver errado, o professor Salvador pode nos dar um aspecto mais histórico disso, foi o desejo e o poder de multiplicação que esses dois injetaram na urologia pediátrica, tá? Então, assim, o Macedo inicialmente, com a pós-graduação, que o Bira participou, a iniciação do fellow lá da Escola Paulista e da NUPEP, já há praticamente 10 ou mais anos fazendo um fellow regular, né? tendo urologistas se especializando todos os anos, né? Esse poder de multiplicação dos urologistas pediátricos no Brasil, que é um fenômeno que não dá para ficar escondido, não se pode esconder, isso é fato, né? A Ruth, que fez com que a multiplicação tivesse contato. Não adianta eu ter um urologista pediátrico em Manaus, como um Petros, eu em Porto Alegre, e não ter comunicação, né? Então a Ruth veio bem a calhar essa tendência de ficar ligado nas novas tendências do Macedo, que nos levou a Ruth. O Bira, que é praticamente uma briga no bom sentido, aí é o Bolt e o Gatlin, né? Ou é o Bolt e o Bolt 2 aí, também com a sua pós-graduação, com o seu fellow, né, que também eu fui o primeiro fellow da SBU oficialmente, né, não no PEP, mas da SBU, quando o Bira estava lá como coordenador, né, e graças ao apoio do Bira, do Macedo, da bolsa que a SBU me deu, eu consegui fazer a minha formação. A formação do CEDIME, que é no PEP do Bira, o poder de multiplicação que ele também tem, né? E o nome da NUPEP é interessante porque a NUPEP, na minha opinião, nos representou muito bem por muito tempo, né? Ela, mais do que um núcleo científico, é um núcleo de amizade, era um logotipo que nos unia a todos até um certo momento, né?
e que hoje em dia talvez já não tenha mais tanta representatividade, porque nós temos pessoas que não fizeram parte dela, né? Então, o professor Salvador, que é uma grata presença, que voltou ou que entrou no nosso grupo e que é presença constante. Nós temos o Rafael no Ceará, nós temos o professor Johnson no Espírito Santo, o pessoal de Ribeirão Preto ali, não necessariamente frutos desse grupo, né? O desejo, a vontade de multiplicar permaneceu. O Bira, quando está na SBU, ou o Zé Murilo, ou o Macedo, quando ficam ciclando como representantes da urologia pediátrica, sempre um estímulo para que exista o fellow, né? Então nós temos hoje fellows regulares na NUPEP, em São Paulo, na Bahia, com o Bira, e eu aqui já há 2 anos no Hospital de Clínicas. A gente tem o pessoal da USP que não tem o fellow com toda a frequência, mas que eventualmente também tem e que tem que ser trazido. Eu esperava que talvez o Marcos estivesse hoje na reunião pelo programa, mas trazer o pessoal da USP, que são nossos amigos, que são colegas de congressos, colegas de bancas de doutorado. Então, assim, esse pessoal trazer mais próximo para a gente, né? Então, o que aconteceu hoje? Se lá atrás a gente tinha urologista pediátrico em 3 estados do Brasil, hoje nós temos em mais da metade deles, né? Em sua maioria associados a universidades, né? Então, assim, a gente tem o Paraná, a gente tem o Jorge aí sentado à direita do Macedo, que provavelmente vai para Santa Catarina. Então, assim, a gente continua se multiplicando, tá? De uma maneira exponencial. E isso faz com que a visão com que os outros têm da urologia pediátrica, na minha opinião, tenha que mudar. Não desmerecendo aqueles que eu posso considerar assim como o núcleo duro da urologia pediátrica, o professor Salvador, o Miguel Zerati, o Macedo, o Bira, mas já existe momento para que descentralize, para que a gente não vire foco de combates pessoais, como, por exemplo, aconteceu com o caso da Ruth, que todos nós sabemos, há 2, 3 meses atrás, quando se tentou desmontar a nossa estrutura, basicamente, no afã de acertar o professor Macedo. Então, se mostrar que a urologia pediátrica é mais, deve tudo a vocês, mas que não é mais só vocês. Então, assim, esse programa que nós temos aqui, ele é essencial, ele nos mantém conectados, ele faz com que a gente tenha um networking de urologia pediátrica. Nós somos 10 centros, pelo menos, nós funcionamos há 7 anos, nós somos o mais antigo em funcionamento regular no país, e mesmo com toda essa estrutura, nós fomos francamente ameaçados na nossa organização, na nossa estrutura. Nós nos reunimos mensalmente para aulas de alto teor científico, para discussão de artigos, para discussão de casos. Tu quer mais facilidade do que eu tenho em Porto Alegre e poder discutir um caso com o Bira, com o Calado, com o professor Salvador, com o Macedo? Quem tem isso? Que subespecialidade da urologia tem essa estrutura organizacional que nós temos? Um grupo de amigos que vem se expandindo. A gente tem congressos de urologia pediátrica de nível internacionais que são regulares. O Bienal do Macedo por muitos anos, o Congresso de Uropediatria do Bira, que vai ter agora novamente, o próprio Zé Murilo já fez em Juiz de Fora, o Sul Brasileiro, quando eu tento de uma maneira ou de outra colocar urologia pediátrica, tem anos que isso é facilitado quando é no Rio Grande do Sul, tem anos que isso é lamentável, como esse ano em Curitiba, ou a Jornada Carioca com o Átila, quando dado espaço para ele, fez uma sessão de alto nível científico, mas que já foi comunicado que não há interesse também da SBU Rio de Janeiro em relação a isso. A gente tem representatividade, a gente tem ex-presidente da SBU, nós temos representantes da urologia pediátrica na SBU, membros do nosso grupo de amizade aqui, nós temos representantes na SPU, na Sociedade Americana, na Sociedade Ibero-Americana de Urologia Pediátrica. O próximo presidente é um brasileiro, vai ser o Tibor Denis. Nas sociedades de incontinência, a presença constante e do Bira e cada vez maior, ou seja, nós temos representatividade nesse grupo. Publicações, me desculpem se estiver errados os números, mas assim, se tu põe rapidamente no PubMed
O nome de alguns do grupo aqui é brincadeira. O Macedo tem 64 publicações, o Boltzinho 2 ali tem 64, né? Tem que ser no Photochart para ver a diferença. O Zé Murilo, na sua tranquilidade mineira, 40. O Francisco tem 74, publica desde o início dos anos 80, lá com o professor Sami, o Amilcar e ele. Né? Se nós juntarmos todos os outros, professor Salvador, eu, Átila, nós somamos mais 120 trabalhos. Então, assim, se a gente for ver a incidência per capita de publicações internacionais indexadas do nosso grupo, eu duvido que qualquer outra sub-área da urologia pediátrica, da urologia brasileira, tenha tamanha proporção de artigos e produção científica dividido pelo seu número de membros. Mais do que isso, é óbvio que dos 64 do Macedo, 20 estão o Bira. Dos 64 do Bira, 15 estão o Zé Murilo. E dos meus também, ou seja, apesar de todo mundo publicar, muitos publicam juntos. Nós temos espontânea a realização de estudos multicêntricos no nosso grupo. Quem faz isso? Quando que a Uruonco da USP se comunica com a da UERJ, ou do Clínicas, ou da Unicamp? Nós temos isso. Entende? A gente tem reconhecimento. Tu abre um Campbell, tá a técnica do Macedo, tá a técnica do Monte, tem as técnicas do próprio Sali, que mesmo não tenha se originado da urologia, é um representante hoje da urologia brasileira. Tu vai abrir um Riemann, tem técnica de demucolarização do professor Salvador, se cita o constritor uretral. Então, assim, qualquer urologista no planeta tem contato com técnicas oriundas do Brasil. Então, assim, o acesso a um journal, por exemplo, a NUPEP, ela é órgão oficial do Journal of Pediatric Urology, que vem melhorando ano a ano, e em poucos anos será, sem dúvida, a principal publicação em urologia pediátrica. Está lá o Macedo como editor, está o Birajara, está o professor Gilmar. Então, assim, qual subgrupo de urologia brasileira tem a penetração num jornal internacional como nós temos? Não só no International Brazilian Journal, que é um título eminentemente político, né? Então, assim, na urologia brasileira nós temos alguns fatos que estão no nosso dia a dia que talvez a gente não se atente. A gente tem tradição, a gente tem história. Então, desde o final dos anos 70 até hoje, a gente está num contínuo crescimento científico de alta capacidade. Cada vez mais professores universitários com formação em urologia pediátrica dedicados à urologia pediátrica. Se tu pegar nos últimos 5 anos, tu vai ter eu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tu vai ter o Átila na Estadual do Rio, tu vai ter no Piauí, tu tem em tudo que é lugar. Então, assim, os grupos, as equipes, os serviços de urologia nunca tiveram talvez tão bem representados em relação à urologia pediátrica. Então, nós temos tradição, nós temos produção científica. Nós, apesar de tudo, continuamos formando novos valores. Nós temos um espírito de grupo, com pequenas arestas que às vezes aparecem entre um lado e outro. Nós estamos todos juntos aqui há 8 anos, pelo menos, conversando mensalmente, deixando o ego de lado. A gente tem network brasileiro e internacional. Com um telefonema, a gente consegue mandar para qualquer um dos nossos fellows, ou dos nossos residentes, ou nós mesmos, para qualquer lugar do mundo, para os melhores serviços. Salvador, Macedo, Bira, vocês são amigos íntimos dos principais chefes de serviço em urologia pediátrica do planeta. A gente tem representatividade, sociedades internacionais, sociedades nacionais, latino-americanas, americanas. A gente tem descentralização. Nós não temos mais uma única cabeça que rege, graças ao espírito de abertura de grupo desse nosso núcleo duro que eu citei anteriormente. Macedo, Bira, Salvador, ou seja, dar espaço, sedimentar e asfaltar as estradas para que a gente possa seguir o nosso rumo. Nunca tive um pedido que não tenha sido atendido pelo Macedo ou pelo Bira.
para qualquer tipo de coisa que me facilitasse chegar, por exemplo, onde eu estou. Tá? E a gente tem um meio de disseminação. Tá? Nós temos a RUT, nós temos o Journal of Pediatric Urology, que pode vir a nos representar, eu acredito, e eu já conversei com o Macedo sobre isso, de uma maneira mais intensa. Tá? E a gente tem a nossa sociedade, a gente tem a Sociedade Brasileira de Urologia, uma sociedade importante, uma sociedade grande, tá? Mas que, na minha opinião, não dá nem na sua direção nacional, nem nas suas seccionais, o valor que a gente tem, sabe? Tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista financeiro. Tá? Quando a gente consegue alguma coisa com a SBU, é depois de muita briga e luta pessoal. Pena que o Zé Murilo não está aqui hoje com a gente, mas tu vê, para que tu consiga que a SBU apoie o congresso do BIRA agora em Salvador e que isso seja um congresso oficial da SBU, o Zé Murilo tem que mover o mundo, tem que derrubar uma parede, sabe? A gente tem que produzir uma usina para que a gente consiga ligar uma lâmpada e tem que se dar satisfeito por isso. Tá? Nós somos 1/3, nós somos um tomo inteiro do Campbell. Tá? Nós somos quem mais produz proporcionalmente, cientificamente, na urologia brasileira. E eu acho que nós não somos representados. A gente teve um congresso brasileiro ano passado que, apesar de todo o esforço demandado pelo BIRA, pelo Zé Murilo, por outros, não nos representou. Né? A gente vai porque tem que ir. É muito mais interessante a gente ir no congresso do BIRA em Salvador, é muito mais produtivo, é muito mais agradável, né, do que a gente ir nos das nossas sociedades. Nas regionais, Congresso Brasileiro de Urologia esse ano, a participação da urologia pediátrica se resumiu a 10 minutos em 5 dias de congresso, aonde o Décio foi convidado para fazer a apresentação dos highlights da AUA, que são os slides que vêm prontos. Ou seja, eu acho que isso é uma certa falta de respeito com a nossa subespecialidade e conosco. Então, assim, eu acho que tem que ser revisto os critérios de espaço, os critérios de retorno. Nós somos aqui, se nós olharmos agora os que estão online, aqui nós temos 10, 15, 20 pessoas. Quando todos estão aqui, talvez nós sejamos 30. Se tu multiplicar isso por ao redor de 900 mil reais, que é a nossa anuidade, nós temos 60 mil reais num biênio. Que a gente dá para a SBU é pouco. A gente não tem oncologia, a gente não tem esquema com laboratório, mas igual, nós temos capacidade de ter um espaço definido. A gente tem que falar em plenária, a gente tem que ter o nosso convidado, a gente tem que ter liberdade de decidir quem vai falar, quem não vai falar. Então, assim, o que eu acho que nos falta? Eu acho que hoje nós somos um grupo, está aqui representados todos nós, tá? Nos encontramos mensalmente, somos amigos pessoais, produzimos cientificamente, fazemos dezenas de apresentações internacionais. Tá? Eu acho que nos falta uma bandeira. É isso que nos falta. Tá? Uma bandeira que represente a todos. Tá? Que a urologia pediátrica não seja vista como são lá os asseclas do Macedo, são os asseclas do Bira, são os asseclas do Salvador. Não, nós somos um grupo. Né? A minha proposta aqui não é, nesse momento, a criação de uma sociedade brasileira de urologia pediátrica, mas é a criação de uma bandeira que nos represente, que talvez no passado a NUPEP tenha representado, mas que hoje já não representa o todo. Então, pensando com Macedo, conversando com outros, eu proponho isso aqui pra gente. Tá? Isso não é uma ideia minha, isso é gestado por outros jovens urologistas pediátricos. Tá? Eu sugiro que a gente tenha um nome, que a gente tenha um logotipo, que a gente tenha uma cara, né? Que a gente tenha, como tem a Escola Superior de Urologia, que nós tenhamos a Escola Brasileira de Urologia Pediátrica, né? Que ela seja lá a Brazilian School of Pediatric Urology. Não uma sociedade no início, mas uma reunião científica de amigos, uma união de nós que estamos aqui hoje e ao longo dos últimos anos, trazer para perto o pessoal da Universidade de São Paulo, que vem como convidado, mas não mais como convidado, mas como membros efetivos,
Para que eu possa agora, quando for para o Congresso da CIUP, em que eu sou um dos membros da direção, eu tenha, além da SBU aqui, essa face para mostrar, que eu possa apresentar isso nos congressos da UEI, o Macedo, o Bira, né? Ou seja, não é uma cisão com a Sociedade Brasileira de Urologia, não é isso, mas é aumentar ou tentar fazer com que tenhamos um grupo de maior representatividade, que não fique simplesmente em um único, né, cavaleiro brigando contra os moinhos de vento na Sociedade Brasileira de Urologia. Quando às vezes é o Macedo, às vezes é o Bira, às vezes é o Zé Murilo, mas sempre com muita luta pessoal, ou seja, mostrar que nós somos um grupo, né? Então, assim, agradecer ao Adriano. O Adriano, eu acho que foi o disparo inicial nessa nossa ideia, né? E gostaria de convidar todos vocês a refletir sobre isso. Tá? Eu acho que é um caminho que a gente deve seguir, a descentralização, tá? Tirar a face de pessoas e colocar a face de um grupo, né? Isso frente à Sociedade Brasileira de Urologia e às sociedades internacionais, inclusive propondo ao Journal of Pediatric Urology que nos represente junto com a ANUPET. Então eu gostaria de abrir para os outros aí a discussão nesses poucos minutos que nos restam, tá? E que todos pensem. Eu vou fazer um e-mail, tá? Vou pedir que a Suzy passe isso aí para todos do grupo, tá? Para que as pessoas efetivamente deem a sua opinião sobre isso e ver quem está com vontade de embarcar nessa jornada aí comigo, com o Adriano, com o Átila, com o Macedo, né? Eu espero com todo mundo. Com o Bira, um abração. Parabéns, Rosito. Você foi realmente muito feliz aí na sua apresentação. Eu queria, antes de abrir, que o Adriano Calado, que foi realmente a pessoa que, pela primeira vez, de uma forma muito objetiva, apontou para essa necessidade que já vinha sido manifesta individualmente por todos, o Marcelo Vilela, as pessoas informalmente, elas me traziam essa inquietude, mas realmente quem despertou a atenção para esse problema foi o Adriano Calado. Então eu queria que ele colocasse a opinião dele, abrindo esse fórum de discussão. Calado, por favor. Bom, realmente há alguns meses atrás eu levantei essa preocupação. Eu acho que tu fostes perfeito na colocação, Rosito, e eu acho que já fico feliz daquela semente da preocupação ter repercutido em você que vem da geração mais jovem. Porque o que eu vi, na verdade, foi isso. A urologia pediátrica nos encantou lá no início, como você disse, pelo núcleo duro aí, pela pujança de Miguel Zerati, de Dr. Salvador Vilar, professor Macedo. Então foram essas pessoas que nos encantaram. E nós crescemos. Mas não crescemos em espaço, hoje somos fortes em publicação, somos fortes cientificamente, somos mais numerosos, temos essa pujança científica, o que não se reflete com o espaço que a gente tem. Eu acho que a ideia de criar uma cara nova que albergue a todos e não mais quem veio de um centro ou outro de formação, é uma ideia muito feliz. Eu vejo isso extremamente com bons olhos. Eu acho que a gente ganha um espaço como entidade, mostrando essa agregação. E com isso a gente ganha força em lutar pelo espaço que a gente merece. Na verdade, que é o espaço merecido por nós e que não vem havendo essa correspondência a contento. Salvador, antes de passar a palavra, Salvador, antes de passar a palavra, eu queria, além da sua opinião, já propor uma coisa. Eu acho que dentro desse espírito que eu venho observando, que é a hora da gente passar a batuta para uma geração que está muito bem formada, para que eles possam conduzir esse processo.
Então, eu queria ouvir a sua opinião, mas já queria propor de antemão um conselho consultivo dessas pessoas que vocês apontaram como os precursores, isso Salvador. Já conversei com o Miguel Zerati, ele está à disposição. Eu me incluiria nesse projeto. O Zé Murilo também, que tem um papel já destacado como diretor. E eu queria convidar o Bira também, e que nós 5 passássemos a compor um conselho consultivo dessa BSPU, e que a geração mais jovem, o Átila, o Giovanni, o Molina, o Calado, o Diego, passassem a organizar isso regionalmente. Nós teríamos um coordenador regional. Eu queria também propor que o Rosito fosse o secretário, que a pessoa, pela iniciativa, que o Calado assessorasse, que o Calado pudesse assumir uma posição na região Nordeste de destaque, e que o Rosito na região Sul, que eles organizassem aí o Átila junto com o Gilmar aqui representando a região Sudeste. Mas eu queria ver a sua opinião, Salvador. Primeiro a sua opinião, e depois se você aceitaria fazer parte desse conselho. Primeiro, aceito com muita honra. E a minha opinião eu vou resumir em uma frase em inglês de um rapaz que eu soube outro dia que foi assassinado. Mas ele disse uma coisa muito interessante. We should not ask what America can do for us. We should say what we can do for America. Esse rapazinho chamava John Fitzgerald Kennedy. Então, nós temos que nos juntar para o que é que nós podemos fazer pela nossa América, que é a nossa urologia pediátrica. Nós é que temos que fazer. E acho que essa ideia que está muito em voga de núcleo duro está bom. Nós temos que esquecer... Eu outro dia fiz uma brincadeira com os Macedo Boys. Tem Macedo Boys porque Macedo conseguiu formar um núcleo. Eu tenho dificuldade em formar um núcleo porque os caras não vêm. Porque isso é uma coisa que a gente tem que se lembrar. A urologia pediátrica de saída não é uma coisa que é rentável, não. Você tem que fazer porque quer, porque gosta, você se decide. Eu saí daqui nos anos 70 para ir aprender urologia pediátrica em Great Ormond Street. Saí em 76 para ir para Liverpool do meu bolso aprender. E hoje essa turma pode vir a mim, pode ir a Macedo, pode ir a Bira, pode vir para essa garotada. Garotada coisa nenhuma. Esses meninos sabem coisas, as mesmas coisas que nós sabemos. O que nós temos é mais informação, porque outra coisa é que a informação está nas nossas mãos. A comunicação hoje em dia é uma coisa fantástica, e nós podemos sim nos juntarmos cada vez mais e fazer as coisas e ter o referencial. Nós não devíamos jamais esquecer quem fez. Eu, vivendo na universidade, a maioria de vocês também sabe que sem meritocracia, que não é burocracia, não é democracia, não é qualquer cracia. Meritocracia é a palavra, é o segredo para se seguir. Com meritocracia você aparece em todo lugar, e com meritocracia você até ganha dinheiro. E é essa filosofia que a América é o que é hoje. O que é Harvard? É a maior universidade do mundo. Não é o governo que paga Harvard. Nenhum. São os méritos. Eles sabem onde é que tem um cara bom. Chama esse cara pra cá. E ele vai, isso paga e ele dá de volta. Agora, se você faz e não é prestigiado, nós temos que prestigiar quem faz, seja ele um Macedo Boy, seja ele um Bira Boy, whatever. Essa é a minha ideia. Ok, Bira, você quer fazer sua opinião, Bira?
Claro, eu acho que Rosito foi definitivo. Está de parabéns, Thiago. Essa ideia não é uma ideia nova, mas que eu vejo se materializar. Eu lembro muito bem quando eu conversava com Macedo nos congressos e a gente pediu ao Caldamone para ele enviar da SPU todo o regimento da SPU, que a gente queria fazer esse congraçamento e reunir a urologia pediátrica para ter voz, porque desde aquela época, cerca de 10 anos atrás, a situação talvez não era tão ruim quanto a situação hoje, mas já era uma situação grave. E nós sentamos, inclusive, num café, eu lembro muito bem, em São Paulo, para discutirmos de fato essa coisa. E eu vejo hoje isso se materializar. Então, eu quero sim fazer parte, eu acho uma ideia fantástica, necessária e que vai impulsionar a especialidade, certamente, e a ter voz, inclusive com a Sociedade Brasileira de Urologia. Ok, Giovanni, eu não sei se o Miguel conversou com você, mas ele já tinha me dito que ele estaria hoje numa ação junto a título de especialista e que você estaria representando ele. E eu fiquei muito contente, Salvador, porque realmente o Zerati, desde o nosso início, eu me lembro que quando eu fiz o primeiro Bienal, ele era do departamento e houve essa sinergia muito grande, e o Zerati tinha um programa de residência dele, que era um programa, ainda tem obviamente, mas foi no início do nosso programa aqui no NOPE, foi o maior fornecedor de talentos para os Macedos Boys. Muitos Macedos Boys são também Zeratis Boys, entendeu? O Calado, o próprio Bira, o próprio Giovanni. Então a gente tem que incluir quando você começar a falar nos Macedos Boys, dos Bira Boys, fale também dos Zeratis Boys. Então, Giovanni, dê sua opinião. Eu parabenizar o Rosito pela formatação da ideia. Como o Bira disse, já vem há algum tempo isso fomentando entre nós, nas conversas particulares. Acho que eu não preciso falar aqui o que o Miguel tem dito com você, ele me encontra que tem conversado, ele concorda plenamente com tudo que foi dito aqui por vocês. Eu acho que é uma forma assim de a gente ficar mais forte, mais bem representado e sem ficar com cara de alguém ou de um. Eu acho que aí não tem... todo o grupo fortalece com essa descentralização. Eu acho que esse é o caminho. Eu concordo também com o Salvador e com o Bira que não é fácil, né? Senão não vamos criar uma pedra filosofal, mas é um novo caminho de a gente tentar se tornar mais representativo junto à nossa SBU, que está virando as costas para a gente assim reiteradamente. Eu acho que é isso. Átila, você representando aí a cidade maravilhosa que tanto orgulho deu ao Brasil aí nessas Olimpíadas. Eu pessoalmente fui passar 2 dias aí, fui quinta de madrugada, fui direto para o Engenhão. No outro dia fui assistir lá no Centro Olímpico, voltei no ônibus que a minha fellow aqui me deu as dicas do ClickBus, voltei dormindo de ônibus lento porque estava um absurdo as passagens, mas assim, me diga aí uma mensagem calorosa do povo aí que encheu o Brasil de orgulho. A gente ficou muito feliz aqui de viver esse sonho, né? Agora vamos voltar para a realidade, porque a gente sabe que muita coisa ali foi obviamente maquiada, ou parte própria da população que quis fazer a festa, né? E fazer festa a gente faz bem. Mas enfim, eu fico feliz com a proposta, fico feliz com a apresentação do Thiago, acho que foi bem representativo daquilo que a gente já vinha conversando e daquilo que nós somos. Eu acho que a gente tem que, obviamente, sentar para conseguir estabelecer exatamente o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, porque eu imagino que algumas das questões que acabaram agora, né, estimulando a criação desse nome, talvez não sejam solucionadas pela criação do grupo. Então, por exemplo, dentro da SBU, né, obviamente que esse grupo não é um braço da SBU, e a SBU tem lá o seu representante da urologia pediátrica, né, o seu coordenador do departamento, que não necessariamente vai ser deste grupo. Então, essa conversa com a SBU, como isso vai funcionar, de que forma a gente consegue
fazer pressão, né, e exigir espaço, ou eventualmente na ausência, né, de algum tipo de colaboração, porque hoje em dia a gente fica muito dependente de quem está na SBU, na presidência e coordenando o Congresso, se vai ou não dar um espaço. Como criar um mecanismo de que esse espaço tenha que ser dado independente do que o coordenador do Congresso ache ou decide achar. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro a gente teve esse problema também, de um ano em que o presidente era próximo. Eu tive um dia inteiro para fazer programação, eu tive uma colaboração grande, e esse ano que o presidente não tem interesse nenhum, falou, a gente não tem interesse em que a urologia pediátrica faça nada, bem claramente. Então, assim, talvez isso precise ser regimental, né? Talvez a gente vai passar agora por uma mudança, né, de estatuto na SBU, não sei até que ponto a gente pode aproveitar esse momento para criar um mecanismo que seja automático, que independente de quem esteja lá, ou da sua opinião pessoal, que esse espaço tenha que ser dado, ou então o nosso grupo vai fazer um boicote. Então, que tipo de ações também estamos sujeitos, né? Até que ponto a gente quer efetivamente brigar com a SBU para exigir nosso espaço. Então, acho que a gente precisa botar isso no papel, para que a gente entenda não só o que somos, o que já foi dito até agora pelo Rosito, mas o que queremos ser a partir de agora, enquanto grupo, né? Mas assim, eu estou bastante animado, eu gosto muito das pessoas, e eu acho que isso para mim é o essencial, né? Para isso nós teremos que ter a sabedoria dos que têm mais bagagem em quilômetros rodados. Então agora eu convido o professor Johnson, que tem a sua experiência de vida, para se posicionar, e obviamente, eu acho, Átila, nós vamos saber fazer isso de uma forma muito assim, muito altivez e propositiva. Eu acho que depois que nós nos constituirmos, a SBU ela vai ter que entender que ela vai ter que se reportar àqueles que, segundo o Salvador, pela meritocracia, representam efetivamente o nosso grupo. Então isso eu acho que vai ser uma consequência, eles não são bobos e vão perceber que se eles quiserem brigar, vão brigar sozinhos, nós não vamos brigar com eles. Nós estamos brigando pela nossa especialidade, porque o que acontece é o seguinte, se não houver espaço, a segunda geração, a terceira geração, não vai ter interesse pela urologia pediátrica. Se nós não tivermos espaço, o nosso mercado de trabalho, nós não vamos ter os doentes que vão alimentar as nossas famílias. Então aqui, essa decisão que a gente está tomando hoje, ela é muito maior. Ela briga por dar uma dimensão grande, mas ela também briga para que a gente possa desenvolver os jovens. Eu acho que uma das primeiras ações, nós vamos segmentar as regiões do Brasil, vamos nós fazer um levantamento real de onde se ensina urologia pediátrica, para não ficar nessa situação que a SBU engana que existe urologia pediátrica no serviço de residência. Nós vamos fazer primeiro um diagnóstico. Quando a gente tiver um diagnóstico, a gente vai propor soluções, nós vamos pelo lado propositivo. Johnson. Bom dia a todos. A urologia pediátrica... Bom, primeiro eu queria apresentar Rodrigo, que é um biraboy, nossa aquisição na urologia pediátrica, quem futuramente irá comandar esse serviço aqui. Mas pela RUT, a gente vê que existe um grupo de urologistas pediátricos que não existe, que já formam uma escola, e que isso aí não pode perder no tempo. Essa união, essa amizade que existe, como o Rosito falou, ela tem que ser perpetuada. E uma escola realmente vem ser uma tradução dessa amizade, fazendo com que leve-se conhecimento a outros cantos, a outros trechos, a outras partes que nós temos no Brasil, que tem uma dificuldade muito grande com a presença, pela falta de presença de urologistas pediátricos. Nosso caso aqui, nós temos o Rodrigo aqui chegando aqui agora,
Quem fazia a nossa urologia pediátrica eram os cirurgiões pediátricos. Quer dizer, existe, para ele, é um campo maravilhoso. Ele vai encontrar um campo fértil para ele desenvolver à vontade. E essa escola, essa ideia dessa escola, vem mostrar que a urologia pediátrica ela tem que estar presente junto à sociedade brasileira, com um peso de praticamente 1/4. E nisso, isso aí tem que ser mostrado quando for fazer a reforma do Estatuto e do regimento interno da Sociedade de Urologia. Nós temos que ter representantes nessas discussões para que encontre-se um espaço bastante importante da urologia pediátrica, porque ela merece, haja visto que a quantidade de publicação que nós temos, que a urologia pediátrica tem, que apresenta, com os professores que aí estão, é muito maior do que praticamente toda a urologia geral. Então, realmente é uma ideia maravilhosa. Eu parabenizo o Rosito e Calado pela iniciativa. Muito obrigado. O Eulálio, um comentário também, Eulálio? Eulálio, com as técnicas de candidato a vereador, hein? Desculpa, pode falar. Queria ouvir sua opinião, mas assim, olhando igual candidato, hein? Olhando para a câmera. Não, eu acho que a proposta do grupo está condizente. Nós estamos com uma autoridade suficiente para dar esse passo aí. E realmente a gente não vai ter mais nenhuma brecha para alguém dizer que isso representa um grupo só. A gente vai estar representando tudo conjunto com essa ideia aí. Eu acho, na minha opinião, eu sou favorável e estou apoiando a causa. Alguém de Ribeirão Preto gostaria de comentar? Eu não sei, eu não tô, como estão longe assim, eu não estou reconhecendo. Quem gostaria de falar por Ribeirão? Tá escutando, professor Macedo? Olá. Tá falando é o Andrei, sou médico assistente aqui, junto com o serviço com o professor Molina e o professor Silvio. Infelizmente o professor Silvio não pôde participar da reunião, tá na reunião do departamento. E o Molina, como o senhor sabe, tá no pós-doutorado. Com certeza é um projeto aí muito importante, né, para a subespecialidade, e vou passar todas essas informações aí para o professor Silvio. Com certeza ele vai ficar muito contente aí com a iniciativa. Obrigado. Ok, então agora representando aqui também o nosso serviço, vou pedir para o Gilmar fazer algumas considerações. Nós vamos concluir, lembrando então que no dia 23 nós vamos mandar um e-mail para ver se vocês verificarem a agenda para a gente fazer essa reunião em torno dos americanos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. O Gilmar vai fazer as considerações e vai encerrar. Rosito, parabéns. Gilmar. Bom dia, pessoal. Sem dúvida, a urologia pediátrica, que faz parte da urologia como um todo, ela tem dimensão de uma especialidade própria. Ela faz interface com a urologia, mas ela tem perfis, tem condutas, tem formas de evolução, tem maneiras de abordagem totalmente independentes. E há necessidade, como um compromisso social, de que todos entendam que a urologia tem uma grandeza e uma extensão de conhecimento que tem que ser abraçada por quem faz urologia pediátrica. Talvez um urologista sensu lato não consiga abraçar ou entender todos os conceitos que a urologia pediátrica traz consigo. Então, portanto, hoje, com a maturidade que todos os representantes têm, eu acho que se faz necessário que se abra um espaço, não em função da urologia pediátrica,
mas em função de um compromisso que tem com a sociedade de levar para a população aquilo que um conhecimento bem formado tem que proporcionar às pessoas. Eu não acredito que um urologista com formação geral entenda tudo o que é necessário, a manipulação, a delicadeza, a expectativa, a conduta que se reduz na maneira de evoluir, como o professor Salvador fala, que eles honestamente consigam entender tudo isso. Então, o conhecimento que nós tivemos a graça e o dom de reunir precisa ser repassado para gerações futuras e com um benefício social como um todo. Então, assim, eu acredito que esse movimento todo que está sendo feito tem uma grandeza maior do que a grandeza que confere só a urologia pediátrica. É um compromisso para a sociedade, para o Brasil todo. Então, eu assim, como o Macedo falou, vou dar oportunidade às novas gerações, ele me incluiu nas novas gerações, de vez em quando ele me dá uns presentes, assim, que não sei de onde ele tira. Mas eu quero colaborar e acho que é esse o caminho que tem que ser seguido. Boa sorte a todos que abraçam essa bandeira. Ok, pessoal, então obrigado. O que ele falou? Game is over. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Parabéns, Tchau. Gilmar. Parabéns. Parabéns, Rosito.